abençoe, que o Mestre Rabi, o doce Jesus, dulcifique nossa mente, nosso coração, para que nessa tarde, nessa paz que está em nosso coração, porque Jesus nos disse: a paz vos dou, a paz vos deixo, que reine no nosso coração, porque já tiramos da nossa mente esse laboratório tão fecundo de pensamentos e tão essencial para a nossa jornada, que possamos transpor as palavras do Mestre, tão íncitas no Evangelho, mas que estejam escritas também no nosso coração. Façamos também o que os benfeitores espirituais tanto nos pedem, que saibamos descrucificar Jesus, tirar Jesus da cruz, para que Jesus, caminhando conosco, estando conosco, ele não mais seja colocado na cruz, mas esteja permanentemente, por ser o governador do planeta Terra, por ser esse insigne espírito de escola, que não há palavras na nossa língua portuguesa para definir o quão grande, o quão luz, o quanta sabedoria está contida no Mestre, que ele, por tanta bondade, por tanto amor, nos legou. Nessa tarde em que vamos trabalhar de um tema tão falado nos últimos, quiçá, 20 anos, mas mormente nos últimos 8 anos, quando veio ao lume esta grande obra de Filomeno de Miranda, Via Mediunidade, de Divaldo Franco, despertou nos meios espíritas e na sociedade esse interesse para conhecer. Eu gostaria de iniciar essa palestra lendo 2 parágrafos, para após fazer-lhes uma pergunta. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta Terra transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituir-los-ão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das 2 gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Ouviram atentamente, então é hora de lhes perguntar. É bem atual esse texto. Primeira pergunta, sim ou não? Sim. O que vocês imaginam? Quantos anos poderia ter esse texto? Por ser atual, ou ele já é um pouquinho mais antigo? Talvez fique a dúvida. Alguns já menearam a cabeça, acenando que não é de agora, mas de 1868, quando Kardec deu ao lume a grande obra chamada Gênese. E por ser dito de uma forma tão viva, é que ele está tão presente na nossa caminhada. E por isso, nós sempre pensamos que os tsunamis morais, que os tsunamis, é assim, né, que fala, os tsunamis físicos, geológicos, abalos sísmicos, terremotos, não são apenas de 2004, quando graçaram o Oceano Índico, quando mais de aproximadamente 230 mil pessoas, irmãos nossos, desencarnaram. Mas esses tsunamis da vida provocaram também essa ânsia por descobrir, por estudar, por mergulhar, até que ponto
a humanidade ainda vai continuar recalcitrante, teimosamente no erro e na maldade. Queridos, há tanta coisa para ser dita que num seminário de 10 horas eu não teria vácuo para respirar, porque há tanta coisa. Todavia, mergulhado no estudo, gostaria de fazer algumas considerações tão necessárias. E vou iniciar referindo-me a um texto que busquei na internet das profecias de Chico Xavier para a Terra em 2019. Esse belíssimo texto foi numa entrevista que Geraldo Lemes Neto, que era um espírito e fundador de Casa Espírita em Uberaba, que trabalhou muito com Chico Xavier, em 1884, intrigado já por essas referências, ele começa a buscar interrogativamente a Chico e perguntar-lhe: mas explique-me, afinal de contas, o que são esses inícios, essas falas de transformação do planeta, dessa transição, ao que Chico concedeu a ele valiosíssima contribuição para que os esclarecimentos fossem feitos. E Marlene Nobre, anos depois, consegue, numa entrevista com o próprio Geraldo Lemos Neto, que havia conversado tanto com Chico Xavier, ela consegue sintetizar essa profecia que Chico fez, o que Chico relatou, nos anos de 1986. Sem esquecermos, todavia, que o próprio Chico mergulhou no próprio Evangelho, no sermão profético, há referência também nas próprias obras ditadas por Emmanuel, a começar por uma há 2000 anos, né, que muitos de nós já leram, e não esquecendo do preciosíssimo capítulo dentro da obra há 2000 anos, quando Jesus recebe os espíritos desencarnados daqueles que foram vitimados no Coliseus Romanos, os primeiros cristãos. A mensagem do Cristo recebendo-os no plano espiritual. E depois, 1938, com outras obras do próprio Emmanuel, vem ao lume também a certeza de que essa obra, Transição Planetária, viria em 2010 coroar aquilo que nós mais precisamos. Eu vou fazer uma síntese de algumas coisas que o seu Geraldo, falando com Chico, nos relata. Primeiro que Jesus, vindo pela terceira vez a este planeta, no plano espiritual, em reuniões constantes, delineando o futuro do planeta Terra, do qual ele é governador, e salienta-se a grandiosidade do Chico a ser convidado, junto com Emmanuel, ou Emmanuel junto com Chico, a fazer parte dessa reunião no plano espiritual para deliberar sobre o futuro do planeta Terra. O que nos comove é que 48 anos atrás, quando na reunião espiritual decidiu-se, junto com Jesus, beneficiar o planeta Terra, e pensando Jesus na sobrevivência dos encarnados na Terra, e nós estamos privilegiadamente inseridos, Jesus concedeu uma moratória de 50 anos para que o planeta Terra começasse a sua transformação. E nessa ocasião é importante que se saliente que coincidiu exatamente no dia 20 de julho de 1968, que nós, um pouquinho mais antigos, tivemos a graça de ver o homem pisando na Lua.
E veio aquela pergunta: até que ponto essa ida do homem à Lua, a ida do homem no espaço, causou interferência? E Chico responde: sem dúvida, sim. Porque é como se o homem tentasse imiscuir-se naquilo que ainda ele não estava pronto, porque não está pronto ainda, para solver os próprios mistérios e, sobretudo, ele mesmo, em 1969, já perscrutando outros espaços, outros mundos habitados ou impossibilidade de terem sido habitados, ele deu essa possibilidade. E Jesus, mais uma vez, piedoso, benevolente, magnânimo, concedeu ao planeta Terra essa moratória de 50 anos, que se finda exatamente em 20 de julho de 2019. Eu me arrepio, porque quando leio essa entrevista, Marlene Nobre diz: faltam exatamente ainda 8 anos para findar. E nós já lemos isso há muito tempo. E hoje, nas vias de acontecer, é que nós nos perguntamos: mas será o fim? Tal qual o apóstolo evangelista perguntou ao mestre: então estará tudo acabado depois do sermão profético? Não, pelo contrário, ainda muita esperança. E tanta esperança que, numa belíssima frase de Emmanuel, quando fala das profecias, ele nos diz assim, de uma maneira muito, muito terna, muito consoladora, muito peculiar, que diz assim, o próprio Emmanuel, através de Chico, respondendo a uma entrevista já publicada, diz que, abre aspas, as profecias são reveladas aos homens para não serem cumpridas. Ufa! Ufa, que bom, né? São reveladas aos homens para que não sejam cumpridas. Mas então, alegremos-nos por isso? Pelo contrário, aceitemos isso como um grande alerta, um aviso espiritual para uma chamada grandiloquente para a nossa transformação. E aí vem também, no relato dessa profecia, entre aspas, dita, o que vai acontecer se os homens, estou resumindo, o que vai acontecer com os homens se não se modificar, se o planeta Terra também não tomar um novo rumo, se os governantes da Terra também não decidirem pela paz, pela concórdia, pela justiça e pelo amor, o que se sucederá? A vinda e o início de uma terceira guerra mundial, catastrófica, guerra nuclear, que dizimará praticamente todo o planeta Terra, e mormente, principalmente, todo o hemisfério norte. Todo o hemisfério norte. Aí você se pergunta, ufa, que bom, e nós que somos do hemisfério sul, Brasil, então seremos salvos? O Guto já fez assim, não. Nós também vamos receber esse quinhão precioso. Ele acertou, estudou bastante a lição, né? E acertou. Por quê? No livro Transição Planetária, eu vou entremeando os comentários, no plano espiritual, a vinda é relatada quando Manuel Filomeno de Miranda, lá no plano espiritual, porque há muito tempo ele está no mundo espiritual, foi convidado a participar dessas reuniões para decidir e acompanhar o socorro aos irmãos desencarnados do tsunami de 2004, na primeira parte, e na segunda parte, a benevolência do plano espiritual para com o Brasil, onde são ditas de uma maneira muito clara a vinda de milhares e milhares de espíritos desencarnados, oriundos de uma estrela brilhantíssima chamada Alcíone, com essa tarefa exatamente de colaborarem com o mundo
planeta Terra, para que não caia nessa armadilha de uma terceira guerra mundial. E por isso é concitado de uma maneira muito veemente nesse livro que Sueli Caldas Schubert diz que quem não leu está perdendo uma grande oportunidade. Quem já leu, que eu releia, para nas entrelinhas perceber o quão é importante a nossa participação, a nossa mudança. Então, na primeira parte é relatado o socorro a esses irmãos desencarnados. É de uma maneira muito trágica, relatada, e que a gente tem que tomar conhecimento o que acontece quando o espírito é vítima de tragédias coletivas ou de mortes violentas, que nós todos precisamos estar preparados. Nessa primeira parte. Na segunda parte, a preparação dos pais que vão receber os espíritos reencarnantes vindos da estrela Alcíone, que vão reencarnar no planeta Terra. Há uma passagem capítulos muito belos, em que são relatados até o momento da fecundação, né, do óvulo, gametas, toda a inserção, o espírito presente, observando toda a fecundação, o ato sexual dos pais, e aparece até os espíritos desencarnados acompanhando o lar desses irmãos que vão receber esses espíritos aqui no planeta Terra, mostrando a maneira como os casais estão próximos, aqueles que fazem o evangelho no lar, aqueles que têm a comunhão com Deus, a proximidade, como tudo isso se estabelece de uma maneira muito bonita, muito real. E também aparece a convocação numa reunião próxima da praia, claro, mais superior à Terra, a reunião com esses que vão reencarnar. Então, vejam dois momentos: a preparação dos pais, que têm consciência, porque são conduzidos de uma maneira mediúnica ou no estado de sono para o plano espiritual, são esclarecidos, são perguntados, é perguntado a eles se eles aceitam essa tarefa. Olha que coisa bonita isso, né? Então, todo aquele momento da preparação. E a terceira parte do livro, que é talvez a mais contundente, a mais necessária, o ataque espiritual. E esta passagem é para todos nós. Não é somente para os trabalhadores, médiuns de casas espíritas, tampouco para os palestrantes, para os dirigentes, etc. Todos nós cristãos, e sobretudo para nós que estamos aqui. Esses ataques que nós vamos, eu tenho ainda meia hora para falar depois dessa coisa que acontece tanto, meus queridos, dentro do lar, que acontece tanto na sociedade, que tristemente acontece dentro das casas chamadas casas de oração, meus irmãos, em que o mal cresce, a inveja avoluma e faz com que os ataques sejam de irmãos para irmãos, casas espíritas que se esfacelam, porque os trabalhadores são humanos, sim, mas não compreenderam ainda da sua importância, da real importância de ser cristão e de ser espírita neste mundo, nesta época, basicamente já próxima a 2019. O que nos cabe, amados irmãos, é refletirmos, é amadurecermos, trabalharmos o amor, trabalharmos a luz, trabalharmos o perdão, o aconchego, pararmos de melindres dentro dos nossos lares, pararmos dessa teimosia de nos acharmos melhores, de nos acharmos superiores, acharmos que temos a verdade, e por atacarmos também somos atacados, por afligir também somos afligidos. E esquecem-se, como nos esquecemos, de que quando caímos e recaímos no mesmo erro,
Nos esquecemos das palavras do Cristo. Levanta-te, vá, não tornes a errar, para que mal maior não venha lhe acontecer. É de mexer conosco, é de convulsionar nossa alma, que é tão sensível, mas é também o momento de despertarmos. Ao mesmo tempo que choramos como Cristo chorou, como benfeitores espirituais no livro é dito, que também se emocionavam, que também choravam, ao ver esse planeta Terra tão belo, tão grandioso, e sobretudo, o planeta dividido, multiplicado, em tantas benemerências, em tanto amor, mas ao mesmo tempo vitimizado e vítima dessas sórdidas interferências espirituais, que nós devemos nos libertarmos. E voltando um pouco à pergunta de Geraldo, a Chico Xavier: mas então, se o ataque acontecerá no hemisfério norte, o Brasil estará livre? Que bom se assim fosse, né, meus irmãos? Que bom se assim acontecesse, porque nem Brasil e nem as outras regiões estarão a salvo. E o Brasil, por ser chamado pátria do Evangelho e coração do mundo, cabe-lhe a tarefa de acolher. E por acolher aqueles que foram vitimados por essa destruição do planeta, em parte do hemisfério norte, vão também vir ao Brasil. E o Brasil, diz Chico, infelizmente, será retalhado pela ONU, que acabará por decidir a invasão das nações do hemisfério sul, incluindo-se aí, obviamente, o Brasil e o restante da América do Sul, a Austrália e o sul da África, essas regiões do hemisfério sul, a fim de que nossas nações fossem ocupadas militarmente e divididas entre os sobreviventes do Holocausto do hemisfério norte, caso ocorra, naturalmente falando, a terceira guerra nuclear. Aí é que nós, brasileiros, iríamos ser chamados a exemplificar a verdadeira fraternidade cristã. E aí, Chico faz uma pausa, como para buscar do alto a verdadeira sabedoria. Ele relata: nosso Brasil, como conhecemos hoje, será então desfigurado e dividido em 4 nações distintas. Muitos de vocês já sabem isso. Somente uma 4ª parte do nosso território permanecerá conosco, e aos brasileiros restarão apenas os estados do Sudeste, somados com Goiás e Distrito Federal. E aí nós perguntamos: e os outros? Se o Brasil tem 5 partes. Os norte-americanos, canadenses e mexicanos ocuparão os estados da região norte do país, em sintonia com a Colômbia e a Venezuela. Os europeus virão ocupar os estados da região sul, unindo-os ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Aos asiáticos, notadamente os chineses, japoneses e coreanos, caberá ocupar o centro-oeste, em conexão com o Paraguai, a Bolívia e o Peru. E por fim, os estados do Nordeste brasileiro serão ocupados pelos russos e povos eslavos. Nós não podemos nos esquecer de que todo esse intrincado processo tem a sua ascendência espiritual. Tudo é planejado. E somos forçados a reconhecer que temos muito que aprender com os povos invasores. E ele dá assim uma síntese do que aconteceria com o Brasil e com essas regiões assim invadidas. Vejamos, por exemplo, os norte-americanos poderão nos ensinar o respeito às leis, o amor ao direito e à ciência e ao trabalho. Os europeus,
que ocuparão os estados do Sul, de uma forma geral, poderão nos trazer o amor à filosofia, à música erudita, à educação, à história e à cultura. Os asiáticos poderão incorporar à nossa gente suas mais altas noções de respeito ao dever, à disciplina, à honra, o respeito aos anciãos e tradições milenares. E então, por fim, nós, brasileiros, ofertaremos a ele, nossos irmãos na carne, os mais altos valores da espiritualidade. Entesouramos no coração fraterno e amigo de nossa gente simples e humilde o que? A fé na vida superior, testemunhando a continuidade da vida além túmulo e o exercício sereno e nobre da mediunidade com Jesus. Então esta é a primeira parte que nos chama a atenção nessas palavras de Chico. Então, diz mais além, para terminar, que 2 caminhos serão básicos para se encaminhar a humanidade. Primeiro, o caminho do amor e da sabedoria, ou o caminho do ódio e da ignorância. Qual deles caberá? Aí surge uma outra pergunta. Mas graças a Deus não acontecerá a Terceira Guerra Mundial. Concordo? Não acontecerá, porque há muitos espíritos bons encarnados que estão aqui já há muitos anos, já vindo espíritos superiores, reencarnando desde a época, desde os anos 1980, já preparando todo o nosso território, preparando o planeta para não acontecer isso. Então, infelizmente acontece o que nós estamos vendo no mundo, que os governantes fazem as reuniões do G7, do G20, etc., em que são feitos tratados da paz, em que sejam tocados também, para que não exploda toda essa violência, não recrudesça toda essa ira, esse desamor e esse egoísmo do que é meu, porque o primeiro que apertar o botão dará a fatalidade. Então a pergunta segunda vem: e o que fazer? Nós pais, nós avós, nós já jovens que estamos mergulhados nesse conhecimento, é hora de aprender e de ensinar. É hora de trabalhar com as gerações que estão vindo. É hora de envolver o nosso lar, envolver a nossa sociedade, o lugar onde nós estamos e aonde formos, de muita paz, muito amor, com oração. Trazer mesmo o vigiar e orar. Fazer com que, entendendo, o vigiar, é que nós não caiamos nessas mesmas malhas tão sórdidas de coisas. Então, uma recomendação sutil que eu pediria licença ao mentor espiritual para pedir a vocês e a todos nós: vejamos menos programas violentos, vejamos coisas melhores, leiamos obras mais saudáveis. Mas nós nos perguntamos, e vejo jovens aqui: mas eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso estar por dentro, vou fazer prova do Enem, eu tenho que ter conhecimento. Obviamente, você jovem e vestibulando, deverá estar sempre embutido de notícia. A quem nos referimos com a aquiescência do mundo espiritual é dizermos: não ficamos repetindo e propalando a mesma notícia que nós ouvimos. Por exemplo, ouvimos a notícia, seguremos a nossa língua e o nosso pensamento para não tecer mais comentários. Todo mundo já sabe. Então, que as nossas conversas sejam mais direcionadas à harmonia e à paz, a obras edificantes que lemos, harmonizarmos ao nos levantar pela manhã e, sobremaneira, ao repousarmos, que passamos um dia talvez muito convulsionado, cheio de muitas coisas na nossa mente, e que precisamos fazer a pausa e dizer: Senhor,
que eu possa solver, diluir toda a agressividade que me foi colocada hoje à minha frente, via olhos, via ouvidos, e é pela boca eu também permiti recrudescer e falar também. Perdão, Senhor, misericórdia. Faça uma oração. Traga também a paz para o seu coração, para que no mergulho do sono da carne, você seja transportado em espírito para as esferas do bem, trabalhando com os espíritos de luz. Para que você seja coadjuvante, que seja operoso e fecundo o seu trabalho no mundo espiritual. E que não seja, ao despertar, um novo recrudescer do mal-querer, das doenças, das enfermidades. Afinal de contas, não cabe aqui falar de doenças e enfermidades, porque já por si só, já estão contidas no bojo dessa transição. Então, o que fazer? É continuar. Na primeira parte do livro, deste grandioso livro, como muita gente não gosta de ler prólogo, ou seja, a introdução, e que é sempre rica, como muitas vezes já tripudiamos e não lemos os prólogos e nem os prolegômenos do Evangelho, já perceberam que eles já pulam no primeiro capítulo, porque a primeira parte é muito chata, e que é a parte essencial, e que nos prólogos, no capítulo introdutório, Filomeno de Miranda coloca basicamente tudo, aquilo que ele vai transcrever. Mas muitas vezes a gente quer ler a obra e saber o fim. E qual vai ser o fim? Que a caravana volta ao plano superior, satisfeita, todos, por terem participado, por terem colaborado, por terem estado juntos com espíritos tão nobres para essa eliminação das trevas e do mal, ou ao menos para diminuir. Todos nós trazemos íncito em nosso espírito a nossa caminhada, vem das primeiras eras dos instintos tão sórdidos, tão maus, da agressividade. Infelizmente ainda muitas vezes fazemos os instintos serem superiores, porque tomamos atos de violência, palavras agressivas, olhares amedrontadores, e fazemos com que esses instintos animalescos, não, instintos primitivos, não animalescos, porque já passamos pelos estágios do mineral, do vegetal e do animal, e por isso não dizemos instintos animalescos, dizemos instintos que tivemos e que trazemos ainda carentes para transmudar em sentimentos, em inteligência, para chegar à intuição. Então é essa elevação que nos transcende e nos eleva. E por que somos assim impelidos? Porque há dentro de nós esse anelo, esse anseio pelo deltropismo, ou seja, nossa alma, nosso espírito que anseia por se voltar a Deus. Esse deltropismo, que é aquilo que nos direciona sempre ao bem, ao amor e à luz, é que deve estar assim presente em todos nós. Allan Kardec também traz no Livro dos Espíritos, na questão 1019, que é a última, a presença e a mensagem de São Luís, dando esperanças ao mundo, dando assim a entender que há necessidade dessa transição. Allan Kardec também, no Livro dos Espíritos, no capítulo chamado da Lei da Destruição, ele fala textualmente que se constata que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. Essa destruição, eu diria, é trazer as palavras do Mestre: desfaça-se do homem, da mulher velha, para fazer renascer o homem novo. É destruir esse homem carregado de atavismos doentios, enfermiços, para um espírito mais liberto, mais livre, e poder assim caminhar.
de outras dimensões, chegam espíritos de toda envergadura, desde cientistas até missionários da luz, que já vieram e que estão vindo para colaborar. E ela diz, o Filomeno de Miranda sintetiza em algumas passagens, algumas frases que merecem consideração. O bem, ou seja, a melhoria, não se detém ante qualquer fronteira, ante limite, ante preconceito. Pelo contrário, o bem é emanação divina. Por ser emanação divina, também vai nos trazer a esperança. E no plano espiritual, os reencarnantes são assim direcionados. Tereis que entender os agressores que nunca procuram compreender o outro e sempre se acreditam com a razão. Sede bem-vindos à Terra. Os visitantes de bela aparência e portadores de sabedoria rumaram na direção dos destinos que os aguardavam, a reencarnação. Que coisa linda, né, meus irmãos? Então já pulamos bastante. E chegamos numa belíssima mensagem que Bezerra de Menezes trouxe numa reunião mediúnica em Los Angeles, Estados Unidos, em 2010. Na mesma época do livro. Eu vou resumir algumas coisas dessa belíssima mensagem. Não seja de estranhar que a dor espraia-se no planeta terrestre, não apenas como látigo, chicote, mas sobretudo como convite à reflexão, como análise à transitoriedade do corpo, com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos nós somos. Os 10 minutos daqui para frente são extremamente importantes, meus irmãos. Vamos reflexionar. As regiões do sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes, que ali ficaram no cárcere privado por milhares e por séculos, e agora, na grande transição, recebem a oportunidade de se voltarem para o bem, ou de optarem ainda pela loucura a que têm se entregado. É sempre a oportunidade. Então eles são reencarnando também, porque já sofreram muito. E esses que teimosamente permanecerem no mal, a benefício próprio do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando os seus irmãos de natureza primitiva, como também aconteceu a nós, exilados da capela. Os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam, como benfeitores de outra dimensão. Espíritos de escola e de luz também reencarnaram e estão reencarnando. 2 anos antes da partida de Chico Xavier, ele já anunciou que Emmanuel, em 2000, já estava reencarnando no interior de São Paulo. Então já é um jovem de 17 anos. Com a missão de ser exatamente aqui na Terra. Só uma coisa, não tem com relação a essa transição planetária, eu ouvi falar que tem a encarnação das crianças índigo. Índigo, cristal, espíritos de luz, indubitavelmente. Já depois nós falamos. Agora, meus amados irmãos, é preciso que eu faça um comentário muito belo com relação a essa necessidade de nós nos prepararmos, porque a tarefa é por demais séria e precisa de uma reflexão. Vamos falar dos ataques espirituais que acontecem com os médiuns trabalhadores, que acontece com os cristãos dentro das igrejas, que acontece dentro dos lares. Então não olhemos apenas
para os médiuns trabalhadores da casa. Não nos esquecemos que todos nós somos médiuns. E a cada um de nós há uma tarefa. O que fizeste com os tesouros que lhes foram concedidos? Mas aqueles que são trabalhadores efetivos, diz Joana d'Ângeles, aos médiuns cabe a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações. Eu diria, a todos nós cristãos, cabe-nos de sermos pontes. E por sermos pontes, nós somos calma, nós somos paz, nós somos equilíbrio. Para que intermédio entre dores de um lado, para levar os irmãos às consolações, nós devemos estar inteiramente harmonizados. Enquanto os médios se entregam ao benefício caridoso com os irmãos em agonia, também têm suas dores diminuídas, o seu fardo de provas amenizados e as suas aflições contornadas. Porque é o amor, o grande mensageiro da misericórdia, é o sol da vida. Reencarnastes para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram por acaso, porque foram programadas. Estou olhando para mim e para cada um de nós. Antes de mergulhares na neblina carnal, leste o programa. Nós todos lemos o nosso programa. E sabíamos e sabemos em espírito o que prometemos. Por isso é preciso despertar. Não mergulhem na tristeza. Mergulhem apenas no amor. E vocês receberão a resposta para tantos questionamentos e a cura para tantas enfermidades da alma. Dai-vos as mãos. O Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado. Já falamos. Que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados. Sabemos das vossas dores, porque também passamos pela terra e compreendemos que a névoa da matéria empana o discernimento, a sabedoria, e muitas vezes dificulta a lógica necessária para a ação correta. Mas ficai atentos. Tendo esse compromisso com Jesus. Não é a primeira vez que vos comprometestes enganando e enganando-vos. Ouviram? Não é a primeira vez que nós nos comprometemos, porque já tivemos outras reencarnações, enganando e enganando-nos. Mas esta é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Então é a nossa última chance. Acreditem, amados irmãos, eu não li só essas obras. Eu pesquisei, li muito, e todas são concordantes ao afirmar a mesma coisa. Que essa oportunidade que nós aqui, irmãos amados, hoje vivemos, é a nossa última. Ou nós vamos ensinar a fazer foguinho, desculpa a expressão trivial, aos nossos irmãos inferiores, não inferiores, aos nossos irmãos que ainda recalcitram no erro, porque carregamos uma bagagem cultural de sabedoria, de aprendizagem, de conhecimento, mas somos pigmeus morais, porque não evoluímos, não crescemos moralmente. Atabalhoados com essa vida, mergulhamos na mesmice, na rotina e teimamos em repetir os mesmos erros. E seremos recambiados, sim, para planetas inferiores. Ou benemerência pelo nosso livre-arbítrio consciente, também ensejarmos um novo rumo ao nosso progresso, ao nosso adiantamento moral como espíritos eternos. É nossa escolha, amados irmãos. Tende coragem, meus filhos, diz Bezerra de Menezes. Cantemos a alegria de servir e ao sairmos daqui, possamos continuar no mesmo bem, na mesma paz,
a mesma harmonia. Ó irmãos, a todos nós é dada a grande oportunidade. Gostaríamos, amados irmãos, de finalizar esta breve locução, essas breves reflexões sobre a transitoriedade da nossa vida efêmera da Terra, como a transição que esteve, está e estará sempre conosco, para transformarmos o planeta Terra numa nova era, num amanhecer de luz, de paz e de amor. Joana d'Ângeles diz que em 2025 estarão reencarnando em torno de 200 mil espíritos de luz, de amor e de paz. Aí eu redundo na conclusão. Se ela nos diz que em 2025 200 mil espíritos reencarnarão, então eu acredito que o mundo não se extinguirá em 2019. Bendita consolação. Mas até 2060, porque a primeira data limite é 2019. Temos 2 anos para corrermos. Eu olho para esses jovenzinhos aqui. 2060 estarão aqui. Nós, né, Sr. Elias? Já estaremos na pátria maior. Porque não vamos reencarnar aqui enquanto não formos muita luz. Está entenderam? E os jovenzinhos vão pensar: até 2060 vocês ficarão aqui com esta missão de serem luz. Corram, apressai-vos, uni-vos, caminhai na luz, meus amados irmãos. Sede do bem, trabalhai com o bem e para o bem. Jesus está conosco até o fim dos tempos. Ele não precisa voltar, ele está conosco. Dentro do livro, no final do capítulo 13, Filomeno de Miranda diz: um profundo silêncio, feito de emoção e reconhecimento, dominou todo o auditório elevado. Nesse momento, toca uma musiquinha, não? Nesse momento, o santo de Assis levantou-se, dirigiu-se à tribuna e, nimbado de claridades siderais, exorou, emocionado: Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade, e nunca nós, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permitir que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, Divino Mestre, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente não temos preocupado em utilizar o vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. De forma que sejamos, repitamos, vós em nós, porque ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos
vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos, Mestre, com a sabedoria para o êxito da viagem da ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai Todo-Poderoso por vossos irmãos de retaguarda, que somos quase todos nós, os trânsfugas do dever. Ó Pai, façamos que compreendamos essa missão. Somos centelha divina, espíritos de amor, fadados à luz. Por isso te pedimos, Mestre de amor, abençoe-nos. Fecunde nas nossas almas os seus ensinamentos. E que possamos caminhar na luz, no amor, na sabedoria. Ampare-nos, Divino Mestre, quando fraquejarmos. Tome-nos em teus braços, para que nosso jugo e nosso fardo seja um pouco mais leve, mas que tenhamos perseverança, constância na tua seara. Convidados que somos, Mestre de amor, trabalhadores da última hora, nós te agradecemos e agradecemos ao Pai, porque o soldo do nosso trabalho será idêntico aos da primeira. Porque não mendigamos soldo físico material. Apenas queremos, Mestre Jesus, o prêmio de estarmos ao seu lado, caminhando no rumo da paz. Abençoe-nos. Abençoe nossos lares. Abençoe nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo. Para que haja entendimento e haja paz. Abençoe todos os governantes do Brasil e do mundo. Para que venha a paz, a harmonia, a concórdia, que haja compreensão, que haja justiça, que haja amor. Porque dentro de nós, Divino Mestre, está o amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E assim cantamos em louvor a Deus e ao Mestre Jesus a belíssima oração da reconciliação. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, para que mal maior não venha a nos acontecer, porque nos perdoamos e perdoamos nossos irmãos de caminhar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dai hoje sempre, Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor,
Bom, eu estou plenamente convencido